Fala galera do Eric Valterraine, há quanto tempo? Mas finalmente estamos aqui com mais um episódio do Cara a Cara. Estou aqui com Vanessa Sato. Olá. Vanessa, ela é a nossa orientadora pedagógica do colégio. Ela possui bacharel em licenciatura pela Unesa, pós-graduação em Psicologia do Ensino também pela Unesa, Gestão Educacional pela Uninter, Orientação Educacional pela Faculdade de Educação São Luís e Psicomotricidade Clínica e Relacional e aba em Comportamento Humano com intervenção no TEA. Falei certo? Em TEA. TEA. O transtorno do espectro autista, isso. Ah, sim. Então, Vanessa, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como você entrou nesse mundo da orientação pedagógica? Era algo esperado ou então você simplesmente caiu de paraquedas na parte de orientação? Então, nenhum nem outro. Na verdade, não era algo algo que era esperado e também não caí de paraquedas, porque assim, conforme eu ia dando as aulas, estava em sala de aula, em quadra, porque, como você bem disse, eu sou formada em Educação Física, em licenciatura e bacharel, e nos meus momentos de aula com os alunos sempre traziam questões além dos conteúdos. Sim. Então, hoje, por ser uma aula mais descontraída, né, a Educação Física tem essa os vantagem. alunos se soltam mais. Na Educação Física você vê bem o aluno como realmente ele é. Ele está ali mais exposto às emoções dele durante, né, as atividades práticas. E aí eles traziam outras situações e a gente acabava trocando. Eu confesso que aprendi mais do que eu acho que eu ensinei. Mas assim, essa troca com os alunos me fez perceber esse outro lado. E os alunos mesmo comentavam, nossa, mas você parece psicólogo, você seria boa para atender. E eu comecei a perceber que essa troca que eu tinha com eles, eu conseguia assim, como é que eu vou dizer, resultados maiores até, de repente, do que o próprio conteúdo, né? Eu via a mudança de comportamento do aluno, eles me traziam esse retorno, e aí me despertou para essa questão, porque, por exemplo, o Estado tem essa função, né? Existe o cargo na função de orientadora educacional, que no município não tem. Então, ainda bem que eu sou do Estado, que aí eu consegui... Né? E aí verifiquei que para trabalhar na função precisava me especializar, né? A SEDUC também exige isso, que é uma coisa boa, você tem a especialização em orientação educacional, e aí eu fui buscar a especialização e fiz o processo para entrar na função, me encontrei, já trabalho aí, já vai para 4 anos na função de orientação educacional, então acho que eu me encontrei aí, eu sou feliz hoje na função, eu percebo que eu consigo ajudar efetivamente os alunos, né? Eu consigo contribuir com a escola de uma forma melhor. E aí foi assim. Realmente, o que você falou sobre a questão dos alunos soltarem mais, principalmente na aula de educação física, é uma verdade. Afinal, não mexe só com essa questão física, também acaba mexendo com o psicológico. O aluno se sente mais à vontade. Isso. Principalmente quando a gente chega na parte que aborda sobre o corpo, né? A nossa aparência. Então, obviamente, teria essa abertura. E aqui já sobre o colégio, a gente sabe que os alunos ficam 10 horas aqui direto, não tem descanso. Então vai em algum momento acontecer briga, bate-boca, coisas que acontecem no corredor. E o colégio, como é que ele contorna essas situações? Então, falando especificamente do Eric, né, que é uma escola integral, os alunos realmente ficam muito tempo. O que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque assim, o lado bom é que eles convivem muitas horas uns com os outros, e a gente percebe que esse convívio entre as turmas acaba, em algum momento do período ali do ano, eles se tornam meio que uma família, né? Você vê que grande parte se defende, atuam juntos, isso é uma vantagem. A desvantagem é que o ambiente, né, educacional, com as demandas, assim, com 10 horas, né, dentro do mesmo ambiente, acaba provocando um certo estresse em determinados momentos. Estresse, falta de paciência. Estresse, conflitos, como você falou, algumas relações que ficam aí afetadas, e a escola faz um trabalho de escuta ativa, né, de diálogo, que é o que para tratar esses conflitos. Entender ambos os lados. Isso, a gente trabalha muito com a metodologia da justiça restaurativa, né? Sim. Você tem ali a borda, você acolhe o aluno, né? Seja quem está sofrendo, quem provocou a situação, e você primeiro vai verificar a situação e você vai tentar no diálogo entender primeiro o que houve ali, se realmente faz sentido aquela discussão, aquele conflito, e fazer com que eles reflitam sobre aquilo. Na maioria dos casos, a gente tem um resultado muito positivo, e o resultado, às vezes, dessa questão do diálogo, da escutativa, ele faz com que isso não tenha uma reincidência. Esse tipo de atitude, nesse mesmo grupo de alunos, não
não seja reincidente. Se encerra por ali. Se encerra por ali, aí você percebe que que foi efetivo, que foi bom aquele atendimento. Teve um bom resultado. Isso. Uhum. E com essa questão das brigas e tudo mais, muitas vezes são provocadas por bullying, concorda? Sim. E sobre essa questão do bullying, como o colégio busca combater essas ações de bullying, brigas e tudo mais? Então, a rede estadual, né, SEDUC, nós temos um protocolo, né, de tratamento para o bullying, né, um protocolo de atuação da rede, e a escola em específico, as escolas têm autonomia também para adequar, né, assim, não saindo do protocolo, mas para criar seus protocolos, seu regimento ali para atuar. Sim. Como eu te falei inicialmente, a gente trabalha muito com a questão do diálogo e da escuta ativa. E a SEDUC, ela tem um protocolo, todas as escolas recebem essa cartilha, o protocolo para que a atuação seja feita resolvida internamente, para que não precise parar numa delegacia. Né? Então, a delegacia é um dos passos do protocolo mais à frente. Né? O protocolo, o que é um protocolo? Ele vem ali, desculpa, gente, que eu estou no cigarro. Mas, enfim, o protocolo, ele traça uma linha de ações para que você realmente resolva aquele problema, né? Ou você encaminhe para a instância maior, se for o caso. Então, o primeiro passo é dentro da escola. Então, a escola tomou conhecimento, seja através dos alunos, né, de quem sofreu bullying, ou de professores. Então, primeiro a gente escuta, acolhe esses relatos e a gente vai investigar. Né? Vai ouvir o aluno que sofreu bullying, vai ouvir o provocador do bullying, vai ouvir os professores. Depois que a gente apura a situação, a gente entra com... A gente teve ali a escuta, acolheu, a gente vai entrar com um diálogo para entender a situação, né? Conversar com essa pessoa que provocou o bullying, né? Ver quais foram as causas, por que provocou isso, porque a pessoa que provoca o bullying, a gente precisa ter uma atenção também, sim, né, com essa pessoa. Lembrando que todos são nossos alunos, então, ambos os lados, a gente precisa ter uma atenção igual. E depois que você aborda isso, dependendo de qual foi o tipo de bullying, qual foi a situação, a que ponto chegou a situação, aí você vai encaminhar ou não para outras instâncias, né? A gente tem aí, hoje a gente sabe que o bullying, é sabido, né? Que o bullying é crime, sim. Então a gente tem campanhas, a gente faz essa campanha com os alunos de informação mesmo, né? Para que os alunos entendam que não é mais uma questão de brincadeirinha, como costumam tratar, né? Brincadeirinha de mau gosto. Brincadeirinha de mau gosto. O bullying não pode ser tratado dessa forma. A gente vê que as consequências são enormes, né? Vai desde a consequência pode ser pequena até um transtorno emocional maior. Então, assim, a gente tem um trabalho na escola de conscientização sobre, né, a importância de entender isso, né, da gravidade desse tipo de ação. E eles entendem hoje que é crime e que tem lá suas sanções, né, jurídicas mais à frente. Então, assim, a gente segue esse passo a passo e, dependendo, ele é, sim, encaminhado para outras instâncias, para abertura de boletim de ocorrência. Então, finalizando a questão do protocolo que a gente trabalha na SEDUC, né, como eu falei, então tem essas etapas, né? A gente apura, tem um diálogo ali com os envolvidos, a gente apura os fatos e aí a gente entra com as ações, seguindo os protocolos. E falando sobre o que eu falei das escolas, aqui no ERIC, por exemplo, a gente trabalha com os POPs, né? Que a equipe se reúne, geralmente cria um POP, que é o procedimento operacional padrão, ou seja, para que todos ali na unidade sigam aquele protocolo. Só para ressaltar também, na escola, não atuo como orientadora educacional sozinha. A gente tem a Regina também, outra orientadora educacional que não está aqui hoje, mas a gente trabalha em parceria. Então, assim, eu trabalho na orientação com a Regina e a gente tem os coordenadoras pedagógicas, a Mônica, a Vimara, temos a direção, os diretores, né? São 4 diretores que a gente tem na unidade. Então, assim, a equipe se reúne. Então, no momento em que a Vanessa não está para atender, vai esperar, né? Não é o dia da Vanessa, vai outro profissional atender, então a gente tem o mesmo protocolo. Então, a escola fecha esse protocolo padrão operacional. Todos os casos são tratados igualmente. Da mesma forma, porque nada é tratado assim, eu trato de um jeito, a Regina trata de outro, então a gente segue um padrão de atendimento que acaba acontecendo muito bem, né? Aqui na unidade a gente tem resultados positivos. Então, esse POP do bullying na unidade segue o protocolo SEDUC também. Aí a acolhida, o diálogo ali ativo, né? O diálogo com os alunos, essa escuta ativa, e aí a gente segue para apurar os fatos e dar essa devolutiva. As famílias
são comunicadas também. É importante ressaltar essa parceria da escola com a família, principalmente nos casos de bullying. Então, a família sempre toma ciência do que está acontecendo, ela é convocada e aí tem todo um atendimento, um processo em torno disso. Certo. Você acabou citando a questão das formas que o bullying se apresenta e até mesmo como ele afeta a pessoa. Isso. Poderia dizer um pouco mais sobre essa questão? Então, a gente tem vários tipos de bullying, né? Então, a gente só traçar aqui os que acontecem mais na escola para eu não esquecer, mas a gente tem o bullying físico, né? Que é esse que a gente vê as agressões físicas, isso. Tem o verbal, que às vezes é só xingamento, né? Ou é uma agressão mesmo verbal, sim, que existe aí, por isso acontece o conflito ali. Existe o cyberbullying, né, que hoje é uma grande preocupação das escolas. Com todo mundo conectado no telefone. Conectado, que é justamente o bullying pelas redes sociais, é aquele que a pessoa vai expor a outra pessoa nas redes sociais com o intuito de denigrir a imagem, ou com piadinhas de mau gosto, ou com os memes, né, como os adolescentes conhecem hoje. Hoje tudo vira meme, né? Você fala, virou meme na internet, ou tem outro, viralizou, né, com alguma coisa pejorativa. Faz figurinha, ou até mesmo pega a imagem da pessoa, usa inteligência artificial. Exato. Então, assim, esse aí é muito grave. Claro, todos têm a gravidade, mas esse porque repercute mais, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu aqui e você consegue informar para muitas pessoas. E só sai da bolha. Sai da bolha. Não é um caso só mais que envolve o colégio, mas vai pro mundo. E a repercussão disso é enorme, né? Então, assim, tem o cyberbullying, aí falei do físico, o verbal, tem o emocional também, né? O que mexe com o psicológico da pessoa, é aquela pessoa que está ali sempre influenciando de forma negativa e está provocando uma atitude de baixar a autoestima daquela outra pessoa mesmo. Para que o agressor se sinta melhor. É o bullying psicológico. Deixa eu ver, tem o bullying social. O bullying social que provoca a exclusão de alguém, então um determinado grupo que propositalmente exclui uma pessoa, tenta colocar ela sempre de forma que os outros excluam ela de alguma situação, então isso é o social. Deixa eu ver se eu falei de... que mais? No off você acabou falando do bullying familiar. O bullying familiar é um termo que as redes hoje, né, alguns estudiosos colocam para explicar, de repente, a característica do agressor, né, de onde vem. Por que a pessoa provoca bullying? Então, assim, alguns estudos já revelam, desde 93, na verdade, né, que eles têm estudos aí pioneiros sobre o bullying, e falam dessa questão do perfil do agressor, que acho que a gente estava conversando seria a próxima pergunta. Que você estava conversando em off. Como ele se apresenta, qual é esse perfil, se é um padrão específico. Então nem sempre tem um perfil, mas na maioria das vezes é aquela pessoa que realmente tem, ou tem uma autoestima baixa, e essa autoestima é disfarçada ali de arrogância para diminuir a pessoa. Então, assim, a pessoa se coloca numa posição maior para diminuir o outro, né? Então, assim, é um perfil de alguém mais arrogante, líder de grupo, né? Que tem ali a opinião dele valorizada, tem uma certa audiência ali, uma influência em determinado grupo. Então, justamente porque ele não quer deixar transparecer a fraqueza dele. E às vezes, que às vezes nem é fraqueza, né? Mas assim, aquilo ali não incluiria naquele grupo, né? Na cabeça dele. E aí ele diminui outras pessoas para ele se sentir nessa posição confortável. Então, falando de um perfil assim, alguns estudos já colocam que esse agressor, essa pessoa que provocou o bullying, age dessa forma, foi devido a algum comportamento que ele vivenciou no ambiente familiar ou na comunidade, na sociedade. Então, assim, quando a gente fala, né, esse termo bullying familiar, seria aquela, por exemplo, a gente sabe que o pilar da formação ali de uma pessoa vem da formação. A primeira vem da família, que é a base. Então, você vivenciar, uma pessoa que vivencia no seu ambiente familiar, um pai agredindo a mãe, ou a mãe zoando o pai, né, assistindo programas, né, dando muita audiência a programas que denigrem as pessoas, ou programas de fofoca, ou programas que fazem chacotas de pessoas, né? Hoje em dia a TV é recheada. É o que dá audiência, infelizmente. Exatamente, que é o que dá audiência. Então você vê assim, os pais, né, que são exemplos, assistindo, promovendo, né, esse tipo de programa em casa, valorizando. Ou o irmão que zoa o outro. Então, de repente, essa pessoa que sofre essa zoação, né, em casa, esse bullying em casa, ela é a vítima, fora dali ela se torna
o agressor. Então, alguns estudos já comprovam isso, esse perfil que viria ou de casa ou da própria sociedade. Ele vivencia isso na sociedade, em determinado momento ele passa a fazer isso com outras pessoas. Então, assim, é um dos perfis, não é generalizado. Na escola, por exemplo, a gente vê mais essa questão do você ser inserido. A preocupação do adolescente hoje, uma preocupação muito grande de você fazer parte de um grupo, você ser aceito em algum grupo, seja turma, seja um grupinho de amigos, e que para isso ele se submete a outras questões. Às vezes ele nem é o provocador, mas ele está junto e às vezes ele participa desses atos para se sentir incluído. Hoje em dia é o que eu percebo muito. Os adolescentes, eles têm medo de ficar sozinhos. Isso. Eles querem ter sempre a companhia de alguém. Fazer parte, né, de alguma coisa. Tá ali inserido. E porque, infelizmente, é uma coisa que já vem de muito tempo. É você ter que estar em algum lugar. E com as redes sociais isso aumentou muito. Sim, né? bastante. Você vê que, assim, não importa se é verdade ou não, mas o número de seguidores que eu tenho, o número de likes que o meu vídeo gerou, que a minha postagem gerou. Então, assim, eles se preocupam muito com esses números e não com a qualidade daquilo ali, né? Que às vezes você tem milhões de seguidores. Mas você produz um conteúdo horrível. Não, e não é só isso, é que assim, aquelas pessoas estão te seguindo, às vezes, né? É óbvio que seguidores é uma coisa, a gente não tá falando de amigos. Antigamente eles tinham o Facebook, que aí é meu amigo no Facebook. Aí usava essa palavra amigo, não é amigo, né? É uma pessoa pessoa que tá te ali. segue. Perdeu essa função há muito tempo, não é seu amiguinho, não é seu familiar mais. Mas, assim, é estar preocupado com a sua imagem, né? O que as pessoas pensam de você. Então, o adolescente tem essa preocupação, mas não no sentido de, assim, de cuidar da sua personalidade, do seu caráter. É realmente que criar uma máscara acaba se tornando uma coisa que ele não é mais para agradar, né? Nos anseios aí da sociedade, do grupo que ele vive, enfim. E é preocupante isso. E até mesmo antes a gente ia falar já da questão da vítima, como isso afeta ela. Então, aí falando de bullying, necessariamente, as consequências do bullying, elas podem ser, vão muito além assim, de deixar a pessoa magoada ou chateada, até transtornos emocionais graves. Né? Então, é o isolamento, é a depressão, e aí a gente fala da depressão que é doença, né? Que precisa ser cuidado. Não é um mimimi como não é um mimimi. Então, assim, às vezes o bullying, na verdade, na grande maioria, o bullying emocional, o bullying verbal, o cyberbullying, eles são até mais, eles causam mais transtornos até do que só o físico. Né, do que você só, não que não seja ruim, tá? A gente não está falando disso. Todos eles vão causar aí feridas, vão ter o seu peso, mas o bullying psicológico, por exemplo, é um dos que causa consequências mais graves. Porque ele é uma coisa que marca você. E aí o bullying sendo recorrente, a mesma pessoa sofrendo esse tipo de bullying, que a gente percebe isso. Alunos que trocam de escola, né, ou trocam de bairro, a família se muda, e ele continua sendo vítima de bullying em todos os lugares que ele vai. Às vezes um aluno troca de escola, não necessariamente por isso, ou porque precisou trocar, né? Enfim, que o pai e a mãe se mudou, mas ele chega na escola, aí você, quando atende esse aluno, você vê que ele já sofreu uma situação similar em outra unidade. Então, assim, é um caso que você precisa verificar. E aí a gente fala de fortalecer essa pessoa. Eu gosto muito de falar sobre isso quando eu falo com os alunos, é que assim, eu não gostaria que tivesse um entendimento errado aqui, tá, gente? Então, assim, não é falar assim, mas está dizendo que o bullying não é grave. É grave, mas eu também preciso fortalecer a minha vítima. Então, quando eu trato da vítima, eu vou verificar o agressor, quais foram os motivos e penalizar esse agressor. Óbvio, isso aí não tem o que discutir. Mas eu preciso ter com essa vítima um momento em que ele precisa ser fortalecido. Então, assim, isso eu ensino para minhas filhas em casa, minha esposa, a gente trabalha muito nisso. Quando elas têm alguma situação de conflito desde pequena, conversar com elas e falar assim, filha, aconteceu, então você consegue resolver? Você consegue falar com essa amiguinha? Você consegue... primeiro você vai conversar. Você precisa fortalecer o aluno, a criança, para que ele resolva, ele se fortaleça, ele melhore a autoestima dele e consiga, reflita, por que essa pessoa faz isso com você? Mas por que isso te afeta? E o que está te afetando? Então você vai conversar com essa pessoa, não fugir da situação, né? Mas tentar atuar ali e para que ela consiga enfrentar isso. E é claro que a gente está falando de situações que começa ali na questão do bullying deviante verbal, ou o físico, né? Que você porque às vezes o que acontece, tem aluno que sofre agressão física e fica calado.
né? A gente tem essa questão que o aluno, a autoestima dele não permite nem que ele procure alguém para pedir ajuda, né? Então você tem que, primeiro, a escola, no papel dela, dar essa segurança para o aluno, né? Essa escuta ativa trabalha muito isso. Quando o aluno se sente acolhido, sente que naquele ambiente ele tem essa abertura, tem uma rede de apoio, que ele realmente é ouvido, que as coisas vão ser apuradas, ele sente segurança naquilo ali e ele começa a desenvolver esse tipo de atitude, né? De procurar, se ele não consegue, ele vai procurar uma outra instância, ele vai ver a situação caminhando, e isso ajuda a autoestima dele. Então, assim, o problema foi resolvido, essas pessoas não vão mexer mais comigo, e numa próxima ele já vai ter uma autonomia maior para trabalhar aquilo ali. Mas o que eu falo, assim, o aluno com autoestima baixa, né, a pessoa com autoestima baixa, ela, sem perceber, como é que eu vou dizer? Ela se presta a algumas situações sem perceber que ela está sendo vítima de bullying. E isso é muito grave. Às vezes a gente recebe alunos, porque a gente tem um outro protocolo, tem um outro documento interno que a gente usa, né, que é o de solicitação do estudante. Qualquer situação que aconteça na escola, o estudante queira falar, queira reclamar, ele vai lá e preenche esse formulário, né, de solicitação e tal, às vezes de forma anônima. No caso do bullying, às vezes a gente trata inicialmente para investigar alguma coisa de forma anônima, não tem problema nenhum, a gente vai verificar a situação. Mas o aluno vai lá, de forma anônima, que eu digo assim, o aluno procura a gente, e a gente mantém a identidade dele lá em sigilo, mas vai apurar as situações. Então, o que eu queria dizer é que, assim, às vezes a gente recebe, não da vítima, mas de colegas que vêm, Vanessa, olha só, a gente tem um amigo que está sofrendo bullying, está acontecendo. E isso, ele não percebe. Às vezes a pessoa vem falar e a pessoa, preocupados porque a pessoa não está percebendo que está ali no meio de umas amizades que estão fazendo mal para ele e tal. E às vezes vem colocar situações do agressor, vem denunciar agressor e a vítima mesmo não teve coragem de vir. Então eu acho também isso muito interessante, né? As relações, os alunos se conscientizam, se mobilizam para isso. Para ajudar que é um sinal de que as ações de conscientização que a gente falou no início funcionam, né? Estão sendo você até falando que, por exemplo, do exemplo do que a vítima tem amizade ali com o meio que comete bullying. E isso pode acontecer também por conta do que foi dito anteriormente dos grupos. Ele aceita aquilo dali para estar inserido no grupo. Mas é exatamente isso. Um dos principais motivos é isso. Eu quero ser inserido. Como você falou, eu não quero ficar isolado. Eu não quero parecer o estranho, né, como eles classificam. Não quero. Eu quero ser inserido. E aí ele muda a atitude dele, vai contra os princípios dele, muitas das vezes, para poder ser aceito naquele grupo. Entendeu? Então, essa virada de chave, né? Fazer o adolescente entender que não, você não precisa fazer parte disso, se isso te fere, se isso vai contra os princípios, se isso é crime, né? Porque o bullying é crime, se isso é crime, você não precisa estar junto disso. Né? Eu costumo até falar em alguns atendimentos, eu falo assim, olha, se essa pessoa é sua amiga, amigo a gente tenta salvar, né? A gente tenta conversar. Então a gente tenta conscientizar o seu amigo a parar de fazer esse tipo de coisa, porque às vezes eles não querem dizer o que não querem contar quem que está fazendo, vem naquela conversa meio, né, de Cerca Lourenço que vocês falam. Então, assim, aí eu sempre coloco, mas é seu amigo? Então você tenta conscientizar essa pessoa, porque o amigo a gente tenta salvar. Mas se ele não quer, você já tentou, a gente já então tudo e não rola. Então você se afasta, você encaminha para pessoas que, né, para quem vai realmente conseguir resolver, que é o caso que a pessoa está vindo, a gente até fala, olha, é muito boa a sua preocupação com o seu colega de você vir aqui, isso é excelente, então deixa que a gente atua, mas se isso está te fazendo mal, se afasta. Né, se afasta e tenta. Primeiro você tenta conscientizar, né? Se você é amigo, você quer salvar o teu amigo, mas se esse amigo está te afundando, né, você tem que soltar a mão e por fora ali você tenta fazer o que for possível para tentar ajudar. Mas e a gente, enquanto escola, a gente não solta a mão de ninguém, né? Então a gente vai até onde for preciso para ajudar a vítima, né, a contornar a situação para que isso não aconteça mais e trabalhar com esse agressor, né? Porque a gente, enquanto escola, a gente quer transformar essa pessoa, esse aluno, para ser um cidadão consciente, né, na sociedade, para que ele não repercuta isso na sociedade lá fora. Acho que é o nosso papel primordial aí. Com certeza é o primordial. E agora, até mudando um pouco de assunto, encerrando essa parte do bullying, hoje em dia a gente sabe que, mesmo que, por exemplo, o colégio que é integral é 10 horas, isso acontece muito, que é a convivência, né? Nós alunos nós falamos, somos mais famílias da nossa turma do que da nossa própria família.
E com isso, acaba que a gente fica estressado, tem uma pressão do caramba e assim por diante. Na sua visão, como a gente pode lidar com isso, nós alunos, que até mesmo pode auxilia a combater o bullying? Então é interessante você falar disso, porque quando a gente fala de orientação educacional, né, a gente não, eu falo isso para os alunos, a gente não está aqui só para falar do bullying, não, bullying, problema, ocorrência, nada disso. A gente tem um papel de orientação mesmo, seja ela pedagógica, orientação para a vida do trabalho, né? Então a gente conversa muito. Praticamente uma terapia. Nem é, mas quase acaba virando em alguns casos. Mas assim, a gente conversa muito com os alunos sobre a organização da vida deles, isso é importante. O aluno ter essa organização, a gente, quando convoca alguns alunos para tratar de baixo rendimento, né, de comportamento, que alguns a gente chama individualmente, às vezes, e às vezes até coletivamente, quando eu vou à sala, a Regina vai à sala, a gente fala muito sobre a organização, tanto da vida escolar dele, quanto da vida pessoal. Então, é o primeiro passo, você se organizar. Então, a gente fala para o aluno, se você tem uma rotina de estudo, você está ali integral, né? Então você está na escola o dia todo, o que você vai fazer? Tem horários que você tem algum intervalo, então nesse intervalo eu preciso estudar. Na segunda-feira ele monta um cronograma, a gente ensina a fazer esse plano de estudo. Na segunda-feira, nesse intervalo eu vou estudar tal coisa. No outro dia eu vou relaxar nesse intervalo aqui, eu vou almoçar, vou ouvir uma música ali naquele intervalo maior de almoço, vou fazer um exercício de respiração, que às vezes a gente ensina a tratar essa questão da respiração, do relaxamento. No outro dia, eu vou procurar fazer, no dia que a gente tem educação física, né, porque fica integral, a educação física acaba se tornando muito importante numa escola que é integral, então os tempos de educação física, eu vou aproveitar para realmente, efetivamente participar dessa aula prática, para fazer uma atividade física que é importante. Alguns alunos fazem isso fora, né, conseguem um horáriozinho fora da escola, mas é muito difícil, como você falou, 10 horas aqui dentro. É praticamente um dia inteiro. Exatamente. Então, concluindo aí a questão de como o aluno pode lidar melhor com essa carga horária, ele se organizar os estudos dele ao longo da semana, as horas de lazer que ele precisa ter, a alimentação, a escola já cuida disso aí para vocês, né? Então aqui o lazer também promove, e as outras atividades que a escola promove também para que vocês possam passar essas horas, né, a mais aí, com mais tranquilidade. A organização é um dos princípios da administração. Exato. Né? É bom bem lembrado que a escola forma técnicos em administração. Somos administradores que precisam saber se administrar. Isso aí, essa é a base. Tá vendo? Você já entendeu, no terceiro ano já captou a ideia. Muito bom. Depois de cada surra que a gente leva ao longo de 3 anos, tem que aprender. Surra? Como assim? A gente leva umas surras aí. Vai. Para encerrar essa rodada de perguntas, né? Hoje em dia, qual o maior desafio para gerar uma boa convivência entre os alunos? Então, a convivência, falando aqui de vocês que ficam o tempo todo, acho que o grande desafio, que a gente já tem um primeiro passo, um dos grandes, né? Que a gente tem um primeiro passo aí, que já foi essa questão da lei do celular, então acho que as redes sociais é um grande desafio. Né? Ela tem muitas vantagens, né? A gente usa muitas, a gente pode, a tecnologia, né, a gente traz, falando de modo geral, ela é muito benéfica para a educação se usada de forma correta. Exato. Mas as redes sociais em si é uma grande preocupação, né, do que o que foge à nossa alçada, a gente não alcança, é uma coisa muito maior, isso é uma preocupação. E a questão das diferenças mesmo, né, do respeito, você fazer com que o aluno entenda que as pessoas são diferentes, sim, as coisas funcionam de forma diferente para cada um, e que você precisa respeitar, ter esse olhar de respeito, esperar o seu tempo, o tempo do outro, que cada um vai atuar de uma forma diferente quando você tem muita gente, né, que na verdade é uma versão menor da realidade lá fora, da sociedade. Então, vocês aqui vivenciam melhor isso, né? 10 horas dentro da escola, você vai passar 8 horas no ambiente de trabalho, e que você vai lidar com pessoas diferentes. Então, assim, eu trabalho, a minha equipe, por exemplo, de trabalho, Vanessa, vocês todos se dão bem, não sei o que, a gente se respeita, a gente tem que trabalhar junto. Então, assim, eu posso não amar aqui o Tinoco, mas eu tenho que respeitar o Tinoco. Então, isso é uma dificuldade que eles têm, assim. É uma coisa que a gente tem que aprender. Não é questão de aceitar um ao outro, mas sim um respeito, que é a base, a base da sociedade. Exatamente. Então, assim, atualmente, essa questão que a gente vive do imediatismo, né? Para já, para ontem. Para já, para ontem, acelera o vídeo, não tem paciência de ouvir um áudio, acelera. Então, a gente está nessa correria do dia a dia.
os alunos também vivenciam isso o tempo todo, é tudo muito, se não é como eu quero, não tenho paciência, não vou te ouvir, não vou fazer dessa forma. Então, essa intolerância é preocupante, é um desafio grande que a gente tem. Agora a gente vai para o nosso bate-volta. É bem simples. Vou jogar aqui uma palavra e na hora você pensa na primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Se eu não pensar, de brincadeira, a gente vai. Aí a gente pula. Tá bom. Vamos lá. Respeito. É a base de tudo. É a base da convivência, acho que é o respeito, né? Bullying. É um problema grave, uma doença silenciosa que a gente... Câncer na sociedade. Isso aí, um câncer na sociedade que a gente precisa ser efetivo mesmo contra ele. Escola. É um ambiente de aprendizado, é um ambiente para treinar, né? Você é um ambiente de convívio ali que vai te facilitar a convivência na sociedade. Um ensaio para a realidade. É um ensaio da realidade, boa. E para fechar, convivência. Então, a convivência, eu vou te falar, é difícil, mas é o primeiro passo da aprendizagem, porque a convivência ensina muito pra gente. Imagina se a gente fosse isolado. Olha, era um bate-volta, eu tô aqui falando. Mas assim, a convivência é a grande base da aprendizagem. E falando disso, a escola, é na escola que você vai ter o primeiro passo dessa grande convivência. Então, acho que é uma base importante. E agora, antes da gente encerrar o vídeo, vou pedir para que você deixe uma frase de algum autor, então própria, como mensagem para quem estiver assistindo. Então, gente, era para ter pensado isso antes. Mas assim, não, acho que não tem, assim, acho que a gente falou de tantas coisas importantes, então vamos deixar aí que o respeito, né, e a convivência sejam a base aí, que os alunos entendam que a convivência é maravilhosa, se a gente tratar ela dessa forma, é onde você vai aprender muito, e a convivência com respeito torna tudo muito melhor. Né? É verdade. Acho que é isso. Né? Espero que eu tenha atendido aí as expectativas e tenha sido proveitoso para quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo. Bem, quero te agradecer por estar aqui, cedindo do seu tempo, inclusive tempo de almoço. Tempo de almoço. Só nessa hora que a gente para. Mas muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Que com essa volta, muitos outros episódios mais trabalhados possam vir. Isso aí. Tem muita gente boa na escola, tem muito a acrescentar. Vocês vão achar muitos profissionais, muitos colegas de vocês têm muita experiência para compartilhar. Eu agradeço o convite, agradeço a equipe de comunicação, agradeço aos meus colegas, né, que estou aí retornando à escola desde o ano passado, já antes como professora, então agradeço aí a convivência agradável, o compartilhar, né, das experiências. Então, sou muito grata por estar de volta aqui no ERIC e por estar aí trabalhando com vocês. Estou à disposição. Alegria, né? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.